Sociedade dos Anões. É seu, né? É meu. Bom, a gente vê aí os dwarves, né? Em muitos tipos de literatura, cara. São literaturas bem ecléticas, na verdade. Porque eu só fui ter noção dos anões como linhagem, né? Como raça, que é o termo que a gente usava na época da terceira edição, da edição que a gente não comenta. E até, acho que agora é linhagem, né? Ou espécie, né? Ou espécie, né? Então, os anões como espécie, vamos falar assim, eu só vim conhecer mesmo quando eu tava já jogando RPG. Porque antes, quando eu era criança, era desenhos animados e os anões, na verdade, eles eram meio que gnomos, né? Eles não eram esses anões do Tolkien. E quando a gente via em filme, também era assim, era só um cara bem largo assim, e baixinho, e que tinha um nariz grande de batata. Que era é o estereótipo do anão para as histórias de desenho animado e tudo mais. E isso até na primeira edição do D&D também era assim, os anões tinham aquele narigão. Até o Tolkien descreve assim, no como é que chama? O Hobbit. Eu acho que a descrição Hobbit, deles é bem assim, exagerada. Eles têm partes da cabeça e do rosto bem proeminentes e tudo mais. E isso vai ser desenvolvido até que eu tenha um contato mais aprofundado aí no RPG, no D&D, que suga muito aí da criação do Tolkien, né? Então, assim, eu já vi muita coisa, muito material sobre os anões. Eu já vi muito tipo de literatura, de esquema, de resumo, falando de como que você trata isso daí. Mas eu nunca vi nada realmente muito bacana a ponto de deixar as pessoas intrigadas de como elas podem jogar vivendo na sociedade dos anões. É sempre uma coisa muito distante, né? E o que mais a gente vê são que os anões eles viviam em grandes reinos debaixo da montanha, onde escondiam seus tesouros e cavavam mais minérios e pedras preciosas. Ou que eles viviam em grandes sociedades, em clãs muito bem estruturados, onde eles sempre valorizavam a coragem e a honra e tudo mais. Então isso daí vai se misturando e no final a gente perde um pouco esse retrato. Ele fica uma coisa meio nebulosa. Quando eu fui começar a escrever o Eras e adotar o meu cenário, eu fiz um compilado disso daí. E eu comecei a desenvolver uma sociedade dos anões que ela ficasse muito parecida com o que a gente tem no D&D e ao mesmo tempo tivesse a possibilidade de abrir caso você queira fazer uma coisa diferenciada, uma coisa mais modernizada, porque lembrando, a gente já comentou aqui, a gente joga D&D, mas os personagens são capitalistas, eles querem dinheiro, eles querem lucrar. Então, assim, você vê que a gente está tirando a questão do cenário e misturando a nossa realidade. Então, quando você vai montar a Sociedade dos Anões, você também faz isso. Então, resolvi trazer aqui um esboço das possibilidades da Sociedade dos Anões, como que eles se organizam. Pensando da seguinte maneira, as origens deles geralmente são ligadas a alguma divindade, que a gente vai falar mais à frente, que criou esses seres resistentes, esses seres destemidos, que se baseiam muito na sua honra e que vivem num ambiente muito hostil. Eles vivem dentro de cavernas e nos subterrâneos, ou em situações de difícil acesso, né, em montanhas e tal. E por isso eles têm com eles uma rispidez natural. E para se organizar, você tem que imaginar que a sociedade deles, a organização deles, tem que se basear nisso. Qual é uma organização em que você vai fazer com que os princípios da honra, os princípios da resistência e os princípios da rispidez sejam os princípios que vão corresponder ao indivíduo? Como a sociedade vai se espelhar
nos indivíduos. E a partir daí é que você vai montar. Se for um reino, o reino é uma boa. Por quê? Porque o rei não precisa ser o monarca tirânico ou o monarca que foi colocado lá por uma decisão divina. Ele pode ser o monarca porque ele é sábio, porque ele é honrado, porque ele é um grande guerreiro, ou ele é um astuto minerador e que consegue planejar e cuidar dos outros. Ele pode ser uma pessoa que tem um diferencial muito grande e por isso leva o seu reino à prosperidade e suas atribuições seguem os princípios e preceitos. A honra, o falar de maneira rápida e direta, objetiva, com uma nobreza ou um grupo de conselhos e pessoas influentes que seguem o mesmo preceito, e todos eles baseados na lealdade. Então, a realeza é uma boa organização de sociedade anã. Uma outra organização bacana que eu já vi bastante são as assembleias, onde os reinos, né, as cidades dos anões podem ter um reino, pode ter um prefeito, pode ter alguma figura central, mas essa figura central ela obedece os líderes ou os representantes destes clãs que decidem através da assembleia. Então, isso é uma forma de fazer com que os anões como um todo, e isso sempre é falado, né, os anões vocês têm um senso de coletividade muito grande, onde o coletivo decida. E o líder é aquele que é sábio o suficiente para mediar. Então você pode fazer as assembleias de várias maneiras. Você pode fazer as assembleias tanto por setores proeminentes da sociedade, você pode fazer a assembleia com os representantes dos clãs mais influentes, você pode fazer a assembleia com as pessoas mais velhas ou com os mais fortes ou com os mais aptos ao trabalho, e assim por diante. E a partir daí, a sociedade segue os preceitos que você escolheu, né? A divisão que você escolheu. Se você tem a monarquia, você vai fazer os seus patamares. Se você tem a assembleia, você vai fazer os patamares internos de acordo com cada grupo de representatividade. Mas o mais importante é que a sociedade dos anões, ela deve ser uma representação daquilo que cada anão valoriza. Porque todos os anões, independentes da obra que você já leu, do Tolkien ao Willow na Terra da Magia, todos aqueles, eles têm uma coisa. Eles são fiéis à sua casa, eles são fiéis à sua família, e pode acontecer o que for, eles vão socorrer a sua terra. Então eles são muito, 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 muito ligados às suas origens. Então, quando você estipular a sociedade dos anões, faça com que ela seja viva, que ela seja uma espécie de extensão de um indivíduo. É como se toda a organização deles representasse a ação de uma pessoa só, porque tudo vai pelo coletivo. Tem um aspecto importante para esse lado de sociedade, governo, etc., que quando a gente falar mais para frente sobre personalidade, que acaba interferindo, que é essa coisa os anões são muito ordeiros. Então, eles não são propensos, os anões, pelo menos no padrão dos lores de diferentes cenários, né? Eles não são propensos a modelos políticos que sejam relativamente caóticos, como democracia, por exemplo. Uma coisa tipo democracia aberta, sabe? Tipo, todo mundo vota, o negócio... Isso é sempre resolvido uma coisa meio DCE de Universidade Federal, assim. Então, nesse aspecto de serem muito ordeiros, a tendência vai ser sempre essa, de você ter algum grau de concentração de poder. E aí vai muito do lore, eu acho, de você fazer ou essa monarquia, que tende a não ser tirânica, mas que nos casos das sociedades anãs, que são deliberadamente registradas como malignas, é o que acontece. Então, os Duergar, que são um tipo de anão, por exemplo, são necessariamente monarquias tirânicas. Eles são sempre governados por um rei tirânico. E eles são adeptos de você puder em termos de tirania e pressão, etc.
Ou você vai ter uma coisa meio oligarca, meio aristocracia. E Putin. Você pode ter um Putin, ou então você vai ter uma coisa meio governo na mão de poucos. Então, por exemplo, né, no Brunstein, no cenário de Brunstein, o governo é o punho. Quem governa a cidade é o punho, que é um grupo de 5, são 5 pessoas, é um conselho formado por 5 anciãos, e eles são escolhidos democraticamente. Mas depois que eles são escolhidos democraticamente, e aí existe discussão sobre se essa democracia seria considerada uma democracia ampla, porque não há nenhuma restrição, por exemplo, à compra de votos. Depois que eles são escolhidos, no período em que eles estiverem no poder, eles estão no poder e a decisão deles é final, não há contestação, não há espaço, e é um cargo meio vitalício. Então, assim, o cara é eleito e ele fica até morrer. O que no caso de um anão, às vezes, dependendo de quando ele foi eleito, são 50, 60 anos. Então, assim, você tem... Então, eu acho que esse é um ponto importante de você pensar sobre modelos de governo em sociedades anãs. Eles são um reflexo muito forte do que você estabelecer como regra da sociedade. Não só para nós, para qualquer lore, para qualquer world building que você for fazer. Mas no caso dos anões, a tendência assim, normalmente vai ser essa. A menos que você faça um lore muito específico dos seus anões, vai ser uma coisa nessa linha, sim. Vai ser mais uma coisa extremamente hierarquizada, extremamente verticalizada e com uma concentração de poder considerável na mão de poucos ou mesmo de um só. Exatamente. E se você pensar que a sociedade é um reflexo dos indivíduos, cara, isso pesa muito. Pesa demais. Eu vou ver se eu falo mais tarde um pouco mais do que eu fiz no meu cenário, porque não que você não possa simplesmente seguir o que está lá no D&D, tá? Mas é que eu sempre quero desenvolver os cenários de origem das linhagens das espécies, dos monstros. Eu tento mostrar mais ou menos como é que eles se organizam também, para não ser um encontro aleatório, sabe? Para você não chegar na cidade, ter uma forja que tem 5 anões trabalhando lá e pronto. Essa é a informação que você tem. Você meio que tem que entender a dinâmica entre eles lá dentro. Então eu vou ver se depois eu coloco um pouco disso daí. E se você lembrar disso, como repetindo, que a sociedade é o reflexo dos indivíduos, você vai ter uma guia muito melhor para tentar elaborar a sua sociedade quando você criar um reino anão. Do mesmo jeito que pode acontecer com os elfos. Os elfos são caóticos. Ah, quer dizer que eles fazem aquilo que dá na telha, que eles podem mudar de ideia a qualquer momento? Não, cara. Mas quer dizer que eles têm liberdade de tomar decisão. Então, o leal é diferente do caótico, porque o leal quer coisas e sabe que não pode, porque ele tem regras que ele tem que seguir. O caótico quer coisas e não quer dizer que ele vai desrespeitar as regras para ter, mas é que a prioridade dele é ter o que ele quer, não obedecer regras. Então, quando você monta uma sociedade dos elfos, você já vai pensar em um completo oposto do que seria a sociedade dos anões, onde você sabe muito bem o que você tem que fazer. E na dos elfos é uma questão muito mais do respeito individual. Eles meio que respeitam-se as individualidades, independente do que aconteça. Enquanto o anão, às vezes, você tem que comprovar que você merece esse respeito para ser respeitado. Por isso que você vai chegar nas histórias e anões e elfos não se topam. Por conta desse tipo de maquinação cultural, vamos falar assim. São modelos estruturados de sociedade que funcionam para esses, digamos, espíritos individuais e que dificilmente você consegue replicar de um para o outro. Os elfos, por exemplo, no caso dos elfos, eu acho muito curioso que o lore dos elfos em geral seja também de monarquia. Porque eles têm essa coisa do elfo como um espírito livre, como uma coisa, e aí você do nada tem os caras se submetendo a uma monarquia, e aí normalmente você vai ter que ter uma explicação toda, um lore, normalmente sobrenatural, para justificar aquilo. Porque na minha cabeça, se tem um modelo que deveria ser democrático, é a porra dos elfos. Exato. Que é tipo, todo mundo é igual, todo mundo tem potenciais de ascensão ao poder, etc. E só para fazer um xiste também, já que eu falei do Eras, no Eras os elfos não têm reinos. É impossível para eles terem uns reinos. Eles podem até trabalhar no sistema de assembleias ou simplesmente em comunas, onde vocês
escolhe a sua área dependendo da necessidade. Então, depois eu vou falar dos anões e aí vocês vão ver esse paralelo.